pronto, é isso. Ana, prazerzaço te receber aqui. Ana é uma Obrigada. querida, gente, conheço a Ana há anos e é interessante, eu gosto de falar isso, né? A Ana é uma das pessoas que a gente não se encontra quase nunca, mas quando a gente todos os momentos que a gente se encontrou foram momentos muito importantes, né? E pontuais, assim, de grande crescimento. Sou muito grata pela sua amizade, porque isso a quarentena está trazendo, né? O essencial. Quem era realmente essencial para a nossa vida, né? A gente olha tantas pessoas, a gente tem um ciclo de amigos tão grande, tão vasto, mas nesse estreito a gente está podendo ver quem a gente quer se conectar, né? Com quem a gente quer realmente falar, para quem a gente quer realmente ligar. Eu acho que essa quarentena está sendo o momento. Exatamente. E, Ana, vou deixar você se apresentar, mas eu queria falar um pouquinho do tema da live. Eu estava aqui falando com a galera que é o seguinte, né? Que eu brinquei divulgando a live, que esse é um tema clichê, né? As famílias na quarentena, né? Mas o quanto de clichê tem mudado nossos olhares, né? Nós já estamos aí na 4ª semana de isolamento social, né? E o quanto isso tem traduzido para mim, pelo menos isso me atravessa muito, o quanto eu também tenho estado diferente. A cada semana foi um humor, uma expectativa, uma reflexão diferente, né? E então, é clichê, mas é também o quanto isso está sendo transformado, né? Porque talvez há 2 semanas atrás eu falasse sobre, gente, o mundo todo vai mudar. Exatamente. E agora a gente vai falar, gente, olha, você pode mudar. Verdade. Mas vamos lá, Ana, se apresenta aí com a galera. Nossa, eu fui ouvindo, né? Eu falei, nossa, que responsabilidade, os alunos da Cris aqui, né? Então é muita gente aqui, né? A Cris realmente é uma querida, a gente se conheceu num momento muito bacana, né? Que foram os nossos cursos de constelação. Eu sempre digo que eu não me considero uma consteladora, e então quando alguém quer se constelar, eu indico a Cris. É verdade, é verdade. Então, eu acho que essa é uma das nossas trocas, né? Na verdade, eu sou uma pedagoga, minha primeira formação, né? Eu sou uma educadora, sou uma terapeuta sistêmica de casal e família, com um olhar nas práticas dialógicas e colaborativas. Então, o meu trabalho hoje se permeia numa terapeuta conversacional, que a gente fala muito, né? Então, a gente está aqui para isso hoje. A gente está aqui para bater um papo, para conversar. Eu concordo com você, Cris, quando você me falou, Ana, e aí, como é que a gente, né? Quais vão ser os temas que a gente pode abordar? E eu só pensei nisso, né? Nós duas somos os terapeutas de família, né? Então, o quanto, pelo menos, e isso a gente conversou um pouco, o quanto as pessoas e as famílias estão com muito visível que na primeira semana tinham sentimentos, na segunda vieram outros, na terceira outros, e hoje são sentimentos totalmente diferentes do que nas outras semanas. E, como eu falo, é uma situação nova para todo mundo, né? Eu estou com um clichê que somos todos novatos nessa situação, né? E nós, terapeutas de família, também somos novatos nessa situação, né, Cris? A gente nunca viveu isso enquanto terapeutas e nem enquanto pessoa, né? E aí foi uma das brincadeiras, eu acho até que você chegou a falar um pouco, mas é porque eu saí. A nossa live começou hoje, antes. Rápido dessa pandemia, né? A gente se viu sendo colocado nessa situação.
Então, é tudo muito novo para a gente. Por isso que eu acho que esse tema a gente pode conversar com ele, sobre ele hoje e semana que vem, e ele vai ser um novo tema, né? Tá dizendo que tá sem som, Ana. Sem som. Você tem que ir para outro lugar. Mesmo no 4G tá ruim. Sem som, sem som, sem som. Vocês estão me ouvindo? A mim, Cristiane? Cristiane, vocês estão ouvindo a mim? Ó, alguém disse, uma aluna minha disse, a Ana está sem som. É sua conexão, Ana? Bom, enquanto a Ana acha um lugar lá, que ela vai ter que achar um lugar. Não sei se a Ana... Ana, você está me ouvindo? Faz um sinal. Ana deve estar andando pela casa. A gente vem atravessando momentos, né? Assim, são 4 semanas de confinamento, 4 semanas de novas... Ana, você vai ter que procurar um outro lugar, porque a gente está te ouvindo mal. Ó, a Ana saiu. Então, o meu tá travando. Gente, eu acho que a gente está passando por um boom também da internet, né? Eu acho que está tudo muito complicado para a gente poder vivenciar esse momento, mas o encontro está sendo assim, né? Eu acho que é gostoso também a gente se possibilitar, entrar em contato através de live. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Porque a Ana, a gente sabe que ninguém estava ouvindo. Só para eu continuar aqui. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, hoje, quando eu liguei para a Ana, né, eu falei assim, Ana, a gente vai falar... Ana... Será que estão me ouvindo agora? Vai, pergunta aí. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Sim. Sim, sim. Ótimo. A Ana estava contando aqui a história, gente, enquanto a Ana vai se organizando ali no novo lugar dela. E hoje eu liguei para ela para falar para a gente ir norteando o que a gente ia bater um papo com vocês hoje, né? E aí na verdade, eu não liguei, eu mandei uma mensagem dizendo assim, Ana, olha, a gente precisa conversar um pouco, mas hoje eu estou muito atarefada, agora eu vou dar almoço para Bento, estou sem doméstica, trabalho de casa de manhã, aula online, depois eu vou atender até 7 horas da noite. Eu posso te ligar às 7 horas da noite? E ela me mandou uma mensagem, um áudio rindo, né? Dizendo assim, Cris, é sobre isso que a gente vai falar, né? A live já começou. A live já começou. O que a gente está atravessando? E que na primeira semana, era tudo novidade, né? Na segunda semana, o que a gente tem para aprender com isso? A gente tem que desenvolver nossa paciência, a gente tem que crescer emocionalmente, a gente tem que aproveitar esse momento. Na terceira semana, agora a gente vai ter a oportunidade de ensinar os nossos filhos. Gente, pelo amor de Deus. Que tantos papéis são esses que a gente está ocupando agora? E com essa exigência da maestria que a gente tem como ser humano, né? A gente tem uma exigência de uma maestria, de dar conta de tudo. Eu não tô não, tá, gente? Eu tenho atravessado, assim, tristezas importantes, porque eu penso que a gente tem que, sim, olhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, revisitar tudo que está acontecendo para que a gente possa crescer como pessoa, né? E aí, o que esse momento vai permitir, a gente vai descobrir daqui a pouco. Né? Não é agora mais, né, Ana? Exatamente. Teve gente falando que não estava... A Aninha falou, eu não sei se ela não está ouvindo. Ela botou eu não e carinhas de choro. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Será que as pessoas estão ouvindo? Gente, dá um feedback aí se vocês estão ouvindo a Ana, para a gente dar prosseguimento. Que a minha internet hoje estava boa, mas fiquei agora preocupada. Não, lá você estava super travada. Tá te ouvindo. Beleza. Então, pensar... Obrigada, gente. É pensar um pouco agora, Cris, nisso que você está trazendo, né? Do quanto a gente
gente tem que pensar nos contratos da nossa vida, né? Se temos aqui casais, por exemplo, como é que está esse contrato desse casal? Né? Porque as demandas, elas vieram todas literalmente para dentro e estão todas aqui com a gente trancafiadas. Quer dizer, eu sempre gosto de falar, nós como terapeutas de casal, gostamos muito de falar em contratos e recontratos. Né? Como é que estão esses recontratos? Como é que fica o recontrato, né? Na hora que né, as duas pessoas estão trabalhando, filhos com idades distintas, né? Criança com 3, com 5, né, anos, e é tão interessante porque eu tenho uma filha adolescente, 17 anos. Eu não tenho essa demanda. Né? Mas eu ouvi semana passada de uma pessoa falando que o filho de 2 aninhos já falava assim: mamãe, Tabaiá não, mamãe, Tabaiá não. Quer dizer, eu já tinha me afastado um pouco desse vida de uma criança, né? Mas o quanto, na 3ª semana, a criança já não queria a mãe trabalhando, né? Demandas todas, né? Como é que está isso? Quem está cozinhando? Quem fica com as crianças? Quem leva os cachorros, se é que eles estão descendo, né? Para fazer as necessidades? Quem é que também está? Porque aí isso, né? No home office, é a criança que chora. E como a gente fica nesses contratos e nessas conversas, né? Como é que a gente anda? Eu não sei nem se conversar um com o outro depois de 4 semanas juntos, né? Porque não, aí uma coisa também que a gente tem que pensar. Assim, ai, não sei nem se eu tô com vontade hoje de conversar. A gente também tem que pensar assim, quais são as famílias, né? Porque a gente tem muitos modelos de família, né? A gente tem o modelo da família do que mora sozinho, a gente tem o modelo da família que tem adolescentes que precisam ir para a rua, a gente tem o modelo de família de quem está cuidando dos seus idosos dentro de casa, a gente tem o modelo de família como eu agora, nesse momento, só estou eu e meu filho, né? Meu namorado lá em São Paulo entrou aí, mandar um beijo para ele. Então, assim, são modelos de famílias completamente diferentes, né? E como a gente lida com essas diferenças? Como a gente lida com essa particularidade, né? E com demandas, né? Você falou que uma criança disse para a mãe: não quero que você trabalhe, não, né? E meu filho tem 9 anos e ele disse para mim, né? Com muita clareza: mãe, você só fica trabalhando dentro do quarto, né? Então, eles ainda não entendem que o fato de a gente estar dentro de casa, a gente não está disponível. E isso é desafiador demais, né? Porque a gente se sente... E em contrapartida, entrar em contato com esse sentimento também de estar em casa e não podendo estar. Porque a gente tem uma memória afetiva de que casa é o lugar de descanso. Exatamente. Casa é o lugar da gente relaxar. Casa é o lugar da gente ver filme, casa é o lugar da gente cozinhar ou pedir uma comida, né? Ou, enfim, tomar um banho tranquilo, deitar na cama, ver o Netflix, ler um livro. A gente tem essa memória afetiva do que é casa, né? Casa, lar. E hoje a gente está ressignificando isso. Porque hoje a nossa casa é o nosso lugar de trabalho. Então, assim, estar aqui atenta que o filho está lá vendo televisão e daqui a pouco tem que jantar. Enfim, todas essas demandas que estamos vivendo e que está nos atravessando, a mim de uma maneira importante e aos meus clientes também. Eu acho que a gente ficou muito romântico, né? Eu, Cristiane, a gente até falou sobre isso, né, Ana? Muito romântico nas primeiras semanas, dizendo, nossa, é um momento de grande crescimento para a sociedade. Mas eu vou te ser sincera, eu acho, hoje eu li uma frase do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, e eu reli ela, que é: eu estou em paz com as minhas guerras. Eu acho que o nosso desafio hoje, dentro da nossa casa, é estar em paz com as nossas guerras internas, que são tamanhas.
verdade. E tem, né, Cris, duas coisas que você foi trazendo foram ressoando em mim. Quer dizer, muitas coisas ressoam, né? As pessoas andam falando o seguinte: apesar de eu estar trabalhando em casa, eu tenho que pôr tudo em dia, né? Não é só a roupa que está no cesto, é a série, os livros, aquele curso online que eu ia fazer. Hoje mesmo eu fiz um atendimento em relação a isso. Eu falei, mas você tá, assim, em casa, de férias? Ela trabalhando, né? Mas e aí vem isso, né? Essa demanda grande num espaço pequeno e que ainda assim, né, tem a demanda dependendo da família, mas aí eu estou olhando com famílias constituídas com crianças pequenas, né? E pequenos eu digo 10, 11 anos, que ainda tem a demanda. Para baixo. Né? Então, assim, e o quanto a gente fica se exigindo, né? De, eu tenho que preencher o meu dia, né? E aí, isso que você falou, eu acho que a gente tem que ouvir com tranquilidade e um pouco de atenção e mais calma, né? Que ainda assim a gente está no nosso lar, né? Não dá para trazer aquele estresse. E aí eu digo também um pouco na minha vida pessoal, meu marido trabalha em numa grande empresa, e é um estresse, né? De ficar no telefone. Agora ele está tentando entrar num outro ritmo. E uma das coisas que eu gosto de pensar é no portal. Eu falo isso com as pessoas, eu falei, gente, vamos pensar num portal, né? Quando acabar de trabalhar, vamos passar por esse portal, né? Porque antes a gente passava pela porta. Muitas pessoas, nem todas, conseguiam deixar a sua vida profissional lá fora, né? Agora está se misturando. E aí, como é que você deixa? E aí, a Cris, que gosta muito da meditação, de ouvir pessoas que gostam de ouvir música. Teve gente que simplesmente falou assim, Ana, eu vou pro banheiro, vou tomar um banho, lavar a cabeça, depois vou ficar 5 minutos e vou chegar em casa, né? A gente não precisa de muito, mas a gente tomar cuidado, porque eu estou com um receio, e aí, enquanto terapeuta e também enquanto ser humano, da gente se desgastar, gente, né? Um pouco desse isolamento, né? A gente tem que agradecer muito ao universo da gente estar podendo fazer isso aqui, né? Somos 31 pessoas aqui, né? Se comunicando, se vendo, podendo conversar. Daqui a pouco as pessoas podem fazer perguntas e isso faz a diferença, né? E aí, Cris, quando você fala, né, das múltiplas formações de uma família hoje, eu, pelo menos, eu tenho falado muito assim com as pessoas. Eu preciso conversar com vocês, porque eu também não sei o que falar para vocês numa situação dessas, né? Mais uma vez eu digo, eu também sou uma novata numa situação como essa, né? Claro, a gente pode acolher as emoções, a gente acolhe as emoções, mas isso também é novo para a gente, né? As demandas, elas estão vindo, você mesma falou hoje para mim isso, né? O quanto as pessoas estão demandando, né? Com dores, tristezas, ansiedades, e o quanto a gente também tem que dar isso com carinho para com o outro e para com a gente também, né? Porque também é novo para a gente isso, né? Criar uma rotina ajuda muito, né? Eu brinco com os meus clientes que eu tomo meu banho, me arrumo, passo minha maquiagem, coloco a bijuteria que eu quiser usar naquele dia, tá? E vou atender. Aí eles falam assim, nossa, tá até maquiado. Gente, eu tô trabalhando. Aí, quando eu termino
movimentos, eu vou, tomo meu banho, tiro minha maquiagem, coloco meu pijama. Né? Eu acho que isso é tão legal, né? Porque, assim, é claro que num primeiro momento fica assim, ai, gente, esse negócio de trabalhar em casa, pode ficar de pijama, é uma delícia. É, de fato, inicialmente uma delícia. Mas, gente, vai nos oprimindo, né? Ao mesmo tempo é muito opressor, né? Porque a gente fica naquele mesmo quadrado, naquele mesmo cenário, com demandas extremas, né? Assim, com demanda do filho, do marido, do namorado, da mãe, do pai, do mercado, do entregador de água, de tudo, né? Das notícias, dos fake news, isso tudo que a gente tem atravessado, né? A gente já não sabe o que é mentira, o que é verdade, o que é uma busca política. Então, assim, enquanto ser humanos, né? Enquanto nós, assim, nesse estreito, né? Essa frase do Guimarães Rosa me acolhe muito, que é: eu tenho que estar em paz com a minha guerra. Qual é a minha guerra agora? Minha guerra agora, minha Cristiane, né? Exatamente. A minha guerra hoje é dar conta da minha casa, das lições online, do meu trabalho, e dar almoço, dar jantar para dentro de uma casa com uma criança que tem energia para correr o mundo. Exatamente. E aí, assim, como eu vou dar conta dessa guerra, né? Eu acho que isso é tão íntimo, né, Ana? Porque a gente estava querendo dar conta de muitas guerras, né? E aprender, e fazer curso online, e pegar o caderno, e ler os livros que estavam atrasados, né? Não, gente, eu convido hoje para a gente descobrir qual é a nossa guerra íntima. Exato. Né? E ficar em paz com ela, porque aí fica tudo bem, né? Exato. E muito, né, Cris, entendendo que talvez a guerra de hoje não seja a guerra de amanhã. Não, não é. Né? Pode ser que seja uma outra guerra, mas a gente viver, talvez, neste momento. Eu acho que isso tem me ajudado muito a pensar, né? O que tem me ajudado a enfrentar este momento, né? Eu preciso aprender a fazer. E como eu aprendo a fazer? Fazendo, né? Fazendo de uma nova forma. Uhum. Mas eu só posso, ou pelo menos eu só devo fazer hoje. Pensar no hoje, porque isso, a gente até conversou, eu e a Cris, a gente nem está querendo trazer muito o amanhã, né? Para justamente não causar ansiedade, porque se a gente for para esse lugar, a gente pode até fazer uma live aí depois sobre isso, né, Cris? Mas nesse momento é trazer isso, né? Ai, não sei se congelou. Tá me ouvindo, Cris? Eu tô te ouvindo, só que tá congelado. Foi. Agora eu não tô te ouvindo. Já que eu não tô te ouvindo, eu vou falar. E você vai tentando falar, e quando eu te ouvir, esse momento presente, esse momento que a gente está vivendo, está exigindo de nós um estado de presença. E eu falo muito isso com os meus alunos, falo muito isso nos meus workshops, né? O quanto a gente precisa ocupar o lugar de presença no momento presente. E esse momento presente, ele é tão saboroso, né? E ao mesmo tempo amargo, porque ele exige muito de nós estarmos presentes. E para a gente estar presente, a gente precisa decidir. Porque quando a gente olha para trás, a gente jamais imaginava que há um mês atrás estaríamos todos confinados dentro de casa, né? Eu fico pensando, né? Eu tenho uma cliente que ela pagou um casamento que ia acontecer agora em maio, na primeira semana de maio, né? E eu tô falando, Ana, que eu tenho uma cliente que ela pagou um casamento que ia acontecer agora na primeira semana de maio, né? E que eu falo muito com a minha turma, com os meus grupos, do quanto a gente precisa ocupar esse lugar de presença, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente meio que deprime, porque ninguém imaginava que
há um mês atrás, ninguém imaginava que ficaríamos todos confinados. E quando a gente olha para o futuro, a gente tem medo, porque a gente não sabe que futuro é esse que está por vir, né? Aqueles planejamentos, né? As minhas turmas de formação em constelação ia começar agora em abril, né? Então, assim, os alunos que já estão inscritos falam, quando vai começar? E aí eu boto assim, quando? Né? Porque, assim, não temos uma data, não temos uma resolução, né? E quantos de nós está tendo que revisitar os nossos planos, as nossas metas, né? Revisitar o desapego, né, do modelo, porque assim, olha, eu ia me casar num casamento ultra mega, né, a minha cliente, né, super bacana, vem construindo esse sonho há mais de um ano, né, e jamais imaginava que passaríamos por toda essa restrição. Então, mais do que crescimento social, mais do que qualquer coisa, esse momento nos convida para o presente, que eu acho que essa é uma dificuldade da humanidade. A gente fica muito no passado, né? Ou a gente vai lá para o futuro, vivendo numa ansiedade louca de conquistar as coisas, e não vive o momento presente. E agora, a gente só tem o presente para viver, é um dia de cada vez. Exatamente. Acordou e como é que vai ser esse dia hoje? Né? A gente só tem o presente, Ana. Né? E o passado, claro, memórias afetivas, mas o presente, a gente só tem o presente. E o quanto, talvez, a gente não estava preparado para isso. Não. Né? Porque, assim, é muito eu com eu mesma. Eu com eu mesmo, né? E aí é revisitar, é se revisitar. E eu sempre digo o seguinte, depois que eu fui mãe, eu descobri medos que eu não sabia que existiam. Sim. Né? Então, eu acho que esse isolamento está trazendo isso para a gente. Eu acho que a gente está descobrindo cantinhos dentro da gente que a gente não sabia que existiam. Uhum. Né? E como que eu dou conta desses cantinhos? Né? Como eu converso com esses cantinhos? Porque esses cantinhos são meus, né? Se eu não sabia que eles existiam, eu nem sei muito bem o que falar deles. Né? Eu acho que tem um pouco isso, né, Cris? Que é isso que você está falando. É o presente na presença. Na presença. Não tem como ser diferente. Na personificação da gente. É o dia a dia mesmo, né? Não tem planos, né? Tem uma agenda, o que, aliás, é importante, né? Eu acho que a gente precisa criar recursos para atravessar esse momento e não se afundar, né? Porque a gente está sendo atravessado por várias emoções, né? A gente fica triste, a gente fica preocupado, a gente fica com medo. Tem dia que a energia está lá em cima, nossa, vai ficar tudo bem. Tem dia que a energia está lá embaixo, né? Todos nós estamos atravessando isso, né? Os cuidadores, os cuidados, né? Todos nós, né? E eu penso, Ana, que nesse momento que a gente está passando pelo pico da pandemia, que é importante olhar para isso, né? Vai passar, né? Eu acho que isso vai ficar cada vez mais opressor e é importante a gente olhar, porque eu tenho já casos de pessoas muito próximas, né? Hoje um grande amigo meu faleceu. Então, o que eu estou falando com isso, né? Uma coisa é lá na China. Exato. Outra coisa é, agora está na Espanha, né? Na Itália. Opa, agora é no Brasil. Mas é no Brasil, mas é em São Paulo. Né? Mas é no bairro de Laranjeiras, sei lá. Né? E aí agora assim, não. Agora esses rostos são conhecidos. Tem nome, Cris. Tem nome. Tem nome. As mortes, eu não queria falar essa palavra, mas eu acho que é bom a gente também falar que isso foi uma coisa que eu pensei muito. Daqui a pouco, o índice de mortes vai começar a ter nomes. Uhum. Né? Para todos nós, né?
Então, sair desse lugar, né, que eu ocupei, né, do romantismo, de que esse momento é de grande crescimento social, pessoal, sim. Mas, gente, se eu não sucumbir, se você não sucumbir, já está ótimo. Nesse momento, a gente precisa cuidar das nossas guerras internas, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, trazer para dentro da nossa casa. A gente já está dentro de casa, ponto. Né? E trazer para dentro da nossa casa essa responsabilidade de cuidar de nós, né? De uma forma muito responsável mesmo, né? Porque daqui a pouco essas pessoas têm nome, esses rostos são conhecidos, né? E a gente se abate, a gente entristece, a gente chora, a gente fica com medo. E quando falo isso, não é para trazer terror, né? Mas é para trazer consciência. A gente tem que trazer consciência. A gente só atravessa aquilo que dói sabendo exatamente o tamanho do monstro. Exato. Senão a gente se esconde dele, né? E a proposta não é se esconder, é olhar para o que é e viver com presença no presente. E também, né, Cris, olhar um pouco para a questão da gente se cuidar e a gente não se contaminar com muitas informações, né? Porque na hora que a gente vai para muitas informações e algumas informações são desencontradas, a gente fica meio perdido, sem saber para onde caminhar. Eu sempre gosto de dizer que dentro do construcionismo social a gente Schotter chamava de sinaleiros, né? Você precisa ter sinaleiros para saber para onde você vai caminhar, para onde você vai olhar. Na hora que tem situações desencontradas, né? Falas desencontradas de como a gente deve agir, a nossa bússola do sinaleiro fica um pouco perdido, né? Então, é isso, não se apavorar, mas se cuidar, né? A gente também tem que se contagiar de coisas boas. E esse contágio tanto eu ganho de você o contágio, quanto eu dou o contágio na hora que a gente está aqui fazendo essa conversa acolhedora, né? A gente vai dando um pouco isso para o outro. Eu até ouvi, acho que ontem, uma psicóloga falando também, e eu achei muito interessante que ela falou: me preocupa que a gente ficou muito alerta e daqui a pouco a gente se descuidar um pouco. Né? Mas é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Exatamente. Então, a gente olhar um pouco para isso, né? Da gente ainda assim se manter firme. Exatamente. Né? A gente ainda está passando, né? A gente ainda está começando. Né? A gente ainda está passando pelo processo da presença, do presente e do aqui e agora. Né? A gente precisa, sim, gente, ficar alerta, tomar todos os cuidados possíveis, né? Quando for sair, pedir, né, para quem tem os seus idosos. Meu pai fez ontem 84 anos, né? Pai, cuidado, olha o álcool gel, fique em casa. Se for sair para algum lugar, tenha máscara. Meu pai não está saindo, né? Mas é sempre ir falando isso, porque a gente ainda tem, né, Cris, essa preocupação, né, com o outro, e esse outro não é distante, né? É um pai, é uma mãe, é o vô, é a avó, é a tia, que são pessoas que não são tão distantes e que a gente tem que se preocupar e que a gente fica... não dá para escrever isso na agenda. Né? Não dá para escrever. Muitas coisas dão para a gente escrever na agenda. Dá até para a gente fazer coisas e colocar na agenda lá em dezembro de 2020. Né? Mas esses cuidados a gente vai ter que ter no aqui e agora. Não, e eu estava aqui pensando, né, Ana, o quanto a gente já está cansado, né, de ficar dentro de casa. Exato. Né? E o mercado está sendo um passeio, né, gente? A gente vai ao mercado... Uau, vamos ao mercado, né? Assim, tipo... Tem que tomar cuidado com isso também, né?
Eu entendo que a gente tem essa necessidade de sair, isso é do humano, a gente tem uma rotina de sair mesmo, né? Eu tenho uma aluna que até brincou comigo esse dia, falou assim, gente, eu não tô sentindo nada desse isolamento, sempre gostei de ficar em casa, agora, na verdade, eu tô com uma desculpa, que é o isolamento. Mas tem as pessoas mais comuns, né, que tem a rotina de sair, né? E hoje eu precisei ir ao mercado, né? E, de fato, assim, pessoas passeando no mercado, escolhendo o produto sem uma lista, né? Então, assim, estamos cansados, é fato. Já estamos todos... Tem uma cliente que falou assim, estou de saco cheio. Ela está até aí me assistindo, eu acho. Eu estou de saco cheio. E, de fato, a gente já está de saco cheio, né? Passou aquela ideia romântica de que, putz, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal, vou poder olhar para o meu filho melhor, vou poder brincar, vou poder estudar com ele. Olha que coisa máxima, quase não tenho tempo de estudar com meu filho. Gente... Agora está todo mundo de saco cheio, as crianças estão de saco cheio de estar dentro de casa, né? Os idosos, né, assim, estão de saco cheio, nós estamos de saco cheio. Então, nesse momento que já estamos todos cansados, eu acho que é um momento de muito alerta mesmo, né, de acender o sinal amarelo, né? Já estamos todos muito cansados e nós não chegamos ainda na metade do que a gente precisa ficar. Exatamente. Né? Então, o que a gente pode traduzir nesse momento para que esse atravessamento, né, como se estivesse fazendo uma travessia mesmo, né? A gente está no meio do caminho, está cansativo, né? Já está todo mundo querendo descer as mochilas e falar, vamos sentar aqui, que tá bom. Mas aí, não, a gente tem que concluir o percurso. Como a gente vai concluir esse percurso, né? A gente pode falar de 5 coisas importantes. Posso falar, Ana? Você quer falar alguma coisa agora? Não, eu quero ouvir. Eu já sinalizei agora, né, pouco, que é esse estar no presente com presença, né? E como a gente pode estar no presente com presença? Gente, respiração consciente. Respiração. Ontem uma pessoa muito querida me ligou dizendo, tô com falta de ar, saí de casa, tô andando na rua, eu não sei o que eu faço. Eu respira. Respira. Respiração consciente. Se você está se sentindo angustiado, coloca o telefone para vibrar em 30 minutos. Faz 1 minutinho prestando atenção na sua respiração. Isso ajuda a gente a manter presença no presente. Senão a gente fica afogado nas nossas emoções e não consegue vivenciar isso de uma maneira lúcida, né? Segundo ponto, gente, assim, sem demandas muitas, mas assim, escolher o que vai ver, né? Por que ao invés de ver o jornal, você não lê aquele livro que você gostaria de ter lido antes? Estuda, né? Aproveita esse momento para escolher uma coisa para estudar, não um monte também, né? Tem um boom de cursos online, curso de não sei o quê, live de não sei o quê. Escolhe até a live que você vai assistir, porque... Exatamente. Me dá uma falta de ar. Às vezes, às 18 horas, eu entro no Instagram, tá? milhares de pessoas ao vivo. Milhares, claro. Fico com falta de ar, né? Então, assim, estuda. Procura uma coisa para você aprender nova, né? Isso ajuda a gente também a ficar no presente. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Terceiro ponto, gente. Esse terceiro ponto que eu coloquei aqui, isso tudo foi uma reflexão aqui pessoal, tá? A gente desenvolver o não julgamento. Isso eu digo para as pessoas que estão vivendo com muitos dentro da casa, né? Porque a rotina é outra, o contrato é outro, né? A faxineira não está vindo, o ajudante não pode vir mesmo, né? E assim, como é que a gente vai? Quem vai lavar a louça? Quem vai fazer a comida, né? Como a Ana falou, quem vai levar o cachorro? Quem vai fazer a panela? Quem vai molhar as plantas? Isso tudo, né? Tem aquele que não tinha noção nenhuma dessa rotina. Então, assim, que a gente possa, minimamente, evitar o julgamento dentro de casa. O não julgamento do que o outro está fazendo, do que o outro deixou de fazer, de como está fazendo. Tá difícil para todo mundo. Não tá difícil só para você, não tá difícil só para mim, né? Eu falei na minha primeira live que esse momento é o momento da gente sair do lugar do vitimismo, né? Eu tô sofrendo muito. Eu tô com medo de perder meu emprego. Eu tô sem dinheiro. Eu também, cara pálida. Eu também, cara pálida. Então vamos...
né? Você foi ótima nessa live que você falou. Todos agora viramos vítimas. Todos somos vítimas. Então, assim, ou a gente afunda o barco ou a gente rema juntos, né? Então, assim, a gente precisa remar, né? Então, eu acho que um ponto importante para quem está com muitas pessoas dentro de casa é cuidar do julgamento, né? Para que a gente possa exercitar o não julgamento. Pega uma listinha, vê quem vai fazer o quê, faça o seu, deixa a coisa acontecer, porque tá difícil, né? E Cris, desculpa, né? Só para acrescentar nisso que você está falando, que a gente veja que as emoções são pessoais. Eu reajo a uma mesma situação diferente do outro, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, 13 anos de casado com meu marido, mas, assim, a gente nunca viveu uma situação como essa, assim, e a gente, antes da quarentena, a gente já estava viajando. Então, quer dizer, nós estamos há quase 6 semanas, os três, eu, meu marido e a filha, juntos. Cada um vai reagir de uma forma, né? Eu vou ter uma reação, o outro vai ter um tipo de sentimento, né? E fora que, se for uma casa com 3 gerações, por exemplo, né? A avó, a mãe e a filha, aí que vai mesmo gerar emoções e sentimentos muito diferenciados. Então, eu acho que essa questão do julgamento é importante. Sim, eu trabalho, eu atendo uma pessoa, né, que está em casa com a família, com um avô que gosta de assistir esses programas sensacionalistas. Quando começou essa situação da quarentena, o pai foi lá, buscou o avô com medo, né, porque, enfim, trouxe para dentro de casa. E só tem 2 televisões dentro de casa, da sala e do quarto dos pais. Então, assim, é desafiador mesmo, né? Então, assim... Vamos lá, são 5 pontos, né, que eu escrevi aqui. Primeiro é a gente ter presença no presente, né? O segundo ponto é a gente escolher alguma coisa para aprender, estudar. Uma coisa, gente, também não fazer disso uma ansiedade, né? Daqui a pouco tem gente fazendo doutorado, né? Tem gente já fazendo doutorado na quarentena. Exatamente. Terceiro ponto é não julgamento, né? O 4º ponto, gente, é criar uma agenda. Vale a pena criar uma agenda. O que eu quero fazer nesse dia, né? Ainda mais quem está fazendo home office. Tem pessoas que não trabalham, né? E tem pessoas que estão, de fato, com trabalho dentro de casa. E a gente está tão assoberbado com as atividades, além do trabalho, que era natural, com as coisas da casa, que a gente fica sempre com a sensação de fracasso, que gera cansaço, que gera ansiedade, né? Putz, não dei conta daquilo hoje. Nossa, não consegui fazer o trabalho de casa com meu filho, né? E esqueci de marcar fulano na agenda, né? Eu, semana passada, marquei 2 clientes no mesmo horário. Então, assim, e quando eu falo isso, né? Porque eu também estou atravessando por esse momento. É o lugar do ano mesmo, né? Então, assim, a gente fazer uma agenda... Porque a gente só tem o presente. Então, a gente fazer essa agenda do presente, o que fazer hoje, né? Isso traz clareza dos nossos pensamentos, né? Nesse momento que a gente está confinado dentro de casa. Então, quando a gente faz um checklist daquilo que a gente precisa fazer, e a gente olha ali, que seja um checklist humano, né? Sem sobrecargas enormes, né? Isso dá uma sensação de tipo, por hoje eu cumpri, né? Isso é bom, né? Hoje eu atendi uma pessoa, Cris, desculpa, só para complementar também, e ela falou, ela começou assim, eu estou deixando as pessoas muito à vontade, né? Porque a gente sabe que tem pessoas autônomas, né? E as pessoas também estão se reorganizando financeiramente, então eu estou deixando as pessoas muito à vontade. E ela falou, Ana, essa semana eu quero um atendimento. E aí ela já falou assim, então, para minha vida pessoal, eu quero 6... tem 6 itens na minha lista. Não, eu planejei 2020. Aí 6 coisas na minha vida pessoal, 7 coisas na minha vida profissional. E aí eu falei, gente, e aí eu usei exatamente isso que você falou. Eu falei, vamos pro humano, vamos pro hoje, né? O que dá para fazer? Porque senão fica com aquela sensação de fracasso, né? De frustração,
porque não dá, não tem muito o que se fazer se for fora por exemplo, do online, não tem muito o que fazer, né? E é isso que você está falando. A lista, a agenda é de hoje ou de amanhã, né? No caso, é sempre bacana, mas que seja uma lista humana, né, Cris? Humana. Né? Porque eu, sinceramente, quando eu comecei a acompanhar o grupo da escola do meu filho, né? Eu falei assim, gente, eu comecei a ficar numa ansiedade que eu falei, não vou mais olhar isso aqui, né? Porque a criança acompanhando as notas da flauta, gente, eu não vou criar essa demanda também para dentro da minha casa, né? Porque assim, né? Agora eu sou professora, cuido da casa e cozinho e cuido, né, da minha agenda de trabalho, dos meus clientes, né? Então, tudo isso tá numa demanda muito grande, né? O quinto ponto, Ana, que eu pensei muito é que a gente tem uma comunicação não violenta, sabe? Eu acho que todos nós estamos muito irritadiços, né? Eu acho que hora a gente se acolhe, hora a gente se recolhe, né? Eu tive uns dias aí a parte, fiquei assim, mais recolhida. E isso tudo é natural. Exatamente, Cris. Né? Assim, tem o outro que está mais eufórico, tem o outro que está mais irritado, tem o outro que não conseguiu dormir, tem o outro que está preocupado, né? E assim, como a gente exercitar essa fala, né? Essa fala harmoniosa, essa fala que possa somar, né? E não dividir, né? Porque viver com tantas pessoas, né? Seja com uma pessoa só, eu até brinquei, né? Tem uma cliente que falou assim, não, a gente está vivendo super bem. Tá cada um no seu quarto, cada um no seu banheiro, tá tudo bem. E eu falei assim, né? Cada um vai criando o seu recurso, né? E a gente vê assim qual é o nível de intimidade, acho que a gente está atravessando muita coisa nesse momento. Mas tem gente que não tem esse recurso. Tem gente que está dividindo o mesmo sofá para assistir a novela. Não sei nem se está tendo novela quando vejo televisão. E é isso. Né? Assim, tem gente que está dividindo o mesmo sofá. Tem gente que está nessa situação e nessa circunstância. Né? Então, que a gente possa ter uma fala mais harmoniosa, que a gente possa não ter uma fala violenta. Né? Assim, tem várias livezinhas de comunicação não violenta. Eu adoro a comunicação não violenta, né? Assim, porque nos auxilia a ter uma escuta mais serena, mais atenta, uma fala mais contundente, mais focal. Então, assim, eu acho que são 5 pontos importantes aí para a gente atravessar nesse momento que a gente já está todo mundo cansado, todo mundo de saco cheio, Exato. Cris, isso que você está falando e dessa forma que você está falando é importante. A gente pode dizer sim que está de saco cheio. Uhum. A gente pode sim dizer que está cansado, né? A gente pode dizer que não está mais dando conta, né? Eu até falo, né? E ouço muito as pessoas falando, gente, é o ser humano que eu mais amo no mundo, mas eu não estou aguentando mais, né? Os filhos. Eu falei, gente, mas aonde estava escrito, de repente, na tua maternidade ou na tua paternidade, que você ia ficar trancafiado com o teu filho, né? E com todas as demandas, né? Porque é filho, né? E aí pode ser uma casa com várias gerações ocupando, né? Você tem o direito de falar que não está dando conta, que não está bacana, que está cansado, né? A minha filha hoje falou para mim que assim, mãe, desculpa, mas eu tô um pouco de saco cheio da sua voz. Tá certa, né? Ela falou, mãe, eu só tô ouvindo você e meu pai. Quer dizer, claro, eles têm essa coisa, né, da internet, tá tendo aula, mas fisicamente, no toque, ela só tem a nós, e nós a ela, né? Então, é isso, é também se dar ao direito de falar que não tá bom, que tá chato, que tá cansado, que tá de saco cheio. Ser real, né, Ana? Ser real, né? Assim, a gente tá vivendo isso, né? É o real com presença no presente e sem máscaras, atravessando as nossas guerras internas, as nossas dores e dizer mesmo assim, vamos nos acolher, né? Assim,
E aí eu queria trazer uma coisa, assim, pra gente finalizar, Ana, porque nossa live vai fechar daqui a pouco. Né? Então vamos. Que assim, a Ana trouxe uma reflexão hoje, que ela disse assim, Cris, nós estamos em isolamento social. Não, nós estamos em isolamento físico e não social. Não social. Então a gente está se encontrando muito, né? Muito, né? E cada vez muito, né? E eu penso no isolamento emocional. A gente está transbordando de emoção. Né? Nesse isolamento pessoal, a gente está transbordando as nossas emoções. Exato. Então, é o momento da gente aquietar mesmo, silenciar, né? Ser verdadeiro com o que a gente está passando, porque a gente não é super-herói. Eu fiz uma live com o Luminária, eu falei assim, esse é o momento que a gente precisa tirar as vendas, porque a gente, como ser humano, a gente tem isso, né? Ou a gente se venda, ou a gente bota a capa de super-herói. Ou eu finjo que eu não vejo, ou eu falo, cara, sou fodona e vou dar conta de tudo, né? Uhum. E é o momento que a gente está tirando a venda e a capa. Agora é o real. Qual é o real? Tá chato, tá difícil. Tá. E é isso. E como a gente vai cuidar disso? Olhando para isso e buscando presença nesse momento presente. É isso, gente. Foi uma delícia, né, Ana? Foi uma delícia. Amei, amei. A gente tem uma... Tá foda, Lúcia. Tá mesmo, Lúcia. A Lúcia tá escrevendo, a Lúcia falou, tá chato, tá isso mesmo, tá foda, tá chato, tá pesado, mas eu acho que esses momentos, esses acolhimentos, né, essas conversas acolhedoras, são conversas acolhedoras. E eu ouvi outro dia da minha mestra, dentro, né, dessa linha que eu vou seguindo, ela falou assim, quando a gente ouve, a gente tem diálogos internos. Ótimo. Então, essas lives também ajudam a abarcar mais pessoas, né? A gente tem pessoas que podem dar cestas básicas, fazer o voluntariado dentro de um hospital. Eu acho que nós, enquanto cuidadores de pessoas, a gente tem a obrigação quase de fazer esse acolhimento. Né? E, Ana, deixa eu falar, senão vai cortar. Ah. Você falando de acolhimento, eu quero convidar quem está aqui, porque eu brinco que toda sexta-feira é o meu happy hour com vocês, né? E é um happy hour terapêutico. Eu sempre trago um tema para a gente conversar. Essa semana eu ainda não decidi o tema. Vou lançar amanhã, porque tem 2 temas importantes. Mas a partir da outra sexta-feira, eu vou fazer uma série de 3 lives sobre relacionamentos, né? Amorosos e afetivos. Então, assim, é isso que a gente está podendo dar hoje, né? O nosso lugar humano, o nosso conhecimento, a nossa possibilidade de se acolher, né? E transbordar o que a gente também tem de bom, porque você também que está ouvindo a gente aí tem muita coisa boa para dar, né? A Ana está aqui compartilhando, tem muita coisa boa para dar. Então é por isso que a gente está aqui. Então eu convido vocês para sexta-feira. Nosso happy hour às 8 horas. Eu sempre trago um drink. Trago o seu, Ana, para a gente poder brindar. Porque assim a gente vai se fortalecendo, atravessar esse momento que está chato. Então, com vinho ajuda bastante. Com certeza, com certeza. E vamos passar, gente, e vamos passar por essa. Né? A gente tem que confiar em algo maior, no universo. Eu também, deixa eu só, Cris, muita gente minha aqui entrando, mandando beijo para mim, sobrinha, pessoas que eu atendo, obrigada. Muita gente, essa é a Cris da constelação que eu tanto falo, eu indico você. Obrigada, gente, obrigada, Cris, pelo convite e estaremos sempre juntos que necessário. Olha, quem não conseguiu assistir, tá falando aqui 20 segundos restantes. Quem não conseguiu assistir, vou deixar a live gravada para que vocês possam ouvir. Vai ficar 24 horas no YouTube. No YouTube, não. YouTube é outra coisa. No Instagram. Um beijo, gratidão, beijo. Ana. Te amo, viu? Beijo, amor. Quando terminar a quarentena, a gente vai se abraçar.